Como vocês já sabem, hoje eu vou falar um pouco sobre interoperabilidade e conceitos FHIR, ok? O objetivo dessa apresentação é que todo mundo que está participando dessa conversa consiga entender e compreender os temas básicos relacionados a FHIR e interoperabilidade. Estou falando FHIR, mas já vou explicar certinho o que significa essa sigla. E, basicamente, existem muitas reuniões que a gente participa com o Ministério da Saúde, e eles citam esses temas. Pode ser FHIR, pode ser SNOMED, interoperabilidade de sintaxe, de semântica, e a gente, às vezes, deixa passar batido, às vezes concorda, às vezes discorda, mas eu acho que esse ruído na comunicação com o Ministério da Saúde é ruim para os nossos projetos, visto que eles estão pedindo uma coisa que é importante para eles. Há muito tempo eles pedem isso. E se a gente não consegue encaixar isso adequadamente no nosso projeto, ou até dialogar com o Ministério, falando, isso não cabe agora, cabe depois, porque não faz sentido, é muito benéfico para todo mundo que vai ter essas conversas. Pode ser dev, pode ser product owner, pode ser tester, pode ser suporte, porque esse assunto é para ele aparecer em todas as áreas, todo momento. A agenda é a seguinte, vou falar sobre a teoria da interoperabilidade, assim, muito básico, HL7 FHIR, recursos, paradigmas e arquitetura, temas relacionados e, no final, RNDS. Vou colocar. Eu não ia colocar, mas já que pediram, né? Primeiro, teoria sobre a interoperabilidade semântica. O que significa semântica? Não é nenhum segredo para a gente que é um padrão relacionado à linguagem. Né? Uma coisa que faz com que a gente consiga conversar, que dê sentido às nossas palavras e todo mundo compreenda o que eu estou falando agora. Por exemplo, no caso da interoperabilidade semântica na saúde, a gente consegue ter três padrões. Na verdade, eu vou citar três padrões, mas a gente tem mais. Mas é só por causa da apresentação, para ser mais sucinto. Tem o CID-10, Classificação Internacional de Doenças. Tem o CIAP-2, Classificação Internacional da Atenção Primária. O I eu acho que eu errei, mas é uma relacionada à atenção primária. E o SNOMED. Eu pergunto aqui, se eu falar que eu coloquei na cidadã um CIAP W78, quem é que entende o que isso significa? Pode reagir com algum emoji, qualquer emoji. Principalmente quem trabalha no ESUS vai entender. Por quê? Bug de pré-natal, exato. O do W78 significa gravidez no CIAP-2. A gente trabalha muito com isso, e não só a gente. Se a gente for conversar com um profissional da saúde, que usa o PEC principalmente, que a gente usa esse padrão, ele vai também entender o que significa um W78. O que eu estou querendo dizer? Esse padrão, como eu provei agora, ele nos dá código, esses códigos estão relacionados a um problema, a uma condição, que permite a comunicação fácil entre dois atores, seja ele da área tech, da área da saúde, gestor, tanto faz. A gente usa bastante esses 10 do CIAP-2 e eu trouxe o SNOMED porque ele está começando a aparecer, pelo menos nas minhas conversas com o Ministério. Ele é um pouco diferente, eu não sou especialista, talvez eu falei alguma coisinha errada ou outra, mas eu tenho certeza que, no geral, vocês vão entender o que ele significa. Como ele é usado, né, principalmente. Ele pega uma série de indicadores clínicos, índices clínicos. Por exemplo, temperatura do cidadão está 38 graus. O cidadão está vomitando. E transforma, agrupando todos esses registros clínicos, ele transforma no que está acontecendo. Então, febre com vômito, ou só febre, ou esses dois pode ser dengue. Ele dá uma gama de possibilidades do que pode estar acontecendo com o cidadão a partir dos registros clínicos. O que não acontece tanto com o CID-10, porque é uma coisa muito mais direta. Eu falo, o cidadão está com febre. Não importa se eu coloquei 38 graus ou não. Eu estou falando que o cidadão está com febre. Então, é por isso que eu coloquei o SNOMED, quero estudar mais, mas tenho certeza que ele vai começar a aparecer bastante aí nas nossas conversas com as SAPs. Agora eu tenho outra pergunta. Vocês acreditam que esses padrões se intercomunicam ou não? Pode reagir com emoji.
Perfeito. Sim. E existe uma intercomunicação mais fácil, digamos assim. CID10 e SIAP2, a gente inclusive tem no sistema hoje uma relação. Se eu coloco um SIAP2, eu consigo ver os CID10 relacionados. Ela nem sempre é uma relação 1 para 1, ela pode ser 1 para N. Então, eu tenho um CID10, que significa N SIAP2, e vice-versa. E essa intercomunicação é evidente no nosso dia a dia, para quem usa o eSUS, né? Quem está registrando qualquer atendimento. Porém, o SNOMED, ele é um pouco mais complexo. Já existe um mapeamento que está sendo feito. Eu estava lendo um artigo, inclusive, sobre as etapas de mapeamento. Eu acho que era do CID-10 para o SNOMED. Primeiro, eles tentaram mapear, acho que era doenças reais, renais, desculpa. Doenças renais, de CID-10 para o SNOMED. E depois, pegar o SNOMED e mapear os conceitos que estão relacionados às doenças renais e mapear para CID-10. Não foi tão simples, foi demorado, e eu acho que eles não chegaram a nem 50% de match. Então, não, esses padrões se intercomunicam, mas eles têm um pouco mais de dificuldade, porque nem sempre tudo que é relatado no CID-10 é relatado no SNOMED, daí é necessário criar novos conceitos para que eles sejam 100% interoperáveis entre si. Mas sim, eles conseguem se intercomunicar. Estendi demais, vamos passar para a parte sintática, que é a parte que começa a ter relação com o tema, de fato, que é o FHIR. Então, a relação sintática, ela tem muito mais a ver com a estrutura. Não estamos falando do W78. A gente está falando como a gente vai estruturar o campo, problemas ou condições, que campos vão ter lá dentro. Eu vou ter o nome do CID, vou ter a classificação, vou ter o nome, vou ter data inicial, vou ter data final, vou ter observação. Então, o padrão de interoperabilidade, ele define, então, a estrutura de todos os campos. Temos dois principais, FHIR e OpenEHR. Para quem conversa com a SAPs, quando eles falarem OpenEHR, é o que eles estão falando OpenEHR. Eu digo isso porque no começo foi difícil entender eles. Eles omitem o E, eles falam OpenEHR. Entendeu? Então, é desse padrão que eles estão falando. É muito comum a galera ficar perdida quando eles começam a falar essa sigla aqui, então por isso que eu estou deixando bem claro que OpenEHR é esse padrão. O FHIR, ele está relacionado com a interoperabilidade entre sistemas, ou seja, nós temos o PEC e a RNDS. Eu consigo enviar dados para a RNDS pelo padrão FHIR. Eles seguem o padrão FHIR. A base deles é FHIR. O nosso não, a base não é FHIR, mas a gente consegue enviar para eles desde o momento que a gente começa a enviar tudo no padrão FHIR, que eu já vou explicar mais. E a gente também vai conseguir consumir. Assim como a gente vai, se for necessário, consumir isso de outros sistemas se eles estiverem usando o padrão FHIR e vice-versa. Por outro lado, o OpenEHR, ele é mais da estrutura do prontuário. Não é para se comunicar com outros prontuários. Tipo, eu vou montar o atendimento individual. Lá tem certinho todos os campos que tem que estar nesse atendimento, a nomenclatura dos campos, a ordem dos campos, a ordem do que vai estar dentro dos campos. Então, é tudo bem definido. Ele é um pouco mais engessado, enquanto o FHIR é um pouco menos engessado. Na verdade, ele é bem menos engessado. O que tem de importante aqui? No último evento da comunidade HR7, que é do FHIR, o último evento do FHIR, foi anunciada uma parceria entre OpenEHR e FHIR para que esses dois modelos de interoperabilidade se intercomuniquem. Então, no mundo além ESUS, a galera está se empenhando para fazer com que esses dois modelos cada vez se complementem cada vez mais. Daí eu coloquei o anúncio, né? Depois a gente vai compartilhar a apresentação, então vai dar para ver o anúncio certinho, e até um post no LinkedIn de uma empresa que está trabalhando em cima disso. Então, se você tem um sistema baseado em OpenEHR, eles já estão transformando para o padrão FHIR, fazem isso automaticamente. Uma fala legal que eu achei na apresentação do DataSUS sobre o registro de atendimentos clínicos foi a seguinte: a diferença entre integração e interoperabilidade. Na integração, os sistemas enviam e recebem diversas informações de forma distinta e não padronizadas. Então, eu consigo me integrar com você, mas para me integrar com outro sistema, vai ser outro tipo de lógica. Então, para cada sistema que eu for me integrar, eu vou ter que ter uma integração diferente. Um trabalho de desenvolvimento diferente.
Na interoperabilidade, os sistemas utilizam uma linguagem única e padronizada, que no caso é o FHIR. Todos conseguem se comunicar a partir daquele modelo. Tá. Agora, falei bastante, eu não queria citar o FHIR direto, porque era mais sobre a teoria da interoperabilidade. Se eu fosse falar do FHIR, ia demorar muito tempo. HL7 FHIR, Health Level 7 International. O que é esse HL7? Ele é a organização por trás do FHIR. Ele é uma organização internacional que está em diversos países. A gente tem o HL7 Brasil, tem o HL7 Colômbia, tem o HL7 Estados Unidos, dos países da Europa, e eles estão por trás do padrão, mas também promovem eventos, promovem cursos para espalhar a lógica do FHIR. Fast Healthcare Interoperability Resources. Recursos de saúde e interoperabilidade. Não, desculpa, recursos de interoperabilidade em saúde, melhor. Então, o FAST, tá na sigla, mas não é o que eu mais ligo, não. A parte mais importante dessa sigla é que vocês vão ver em seguida, é o resources, que são os recursos. O FHIR, o Fast Healthcare Interoperability Resources, ele é baseado em recursos. Se vocês entenderem isso, é um grande passo, um grande avanço para vocês entenderem o que é FHIR. Tá? Eu deixei aqui um link para a documentação do FHIR. Eu, sinceramente, acho ela muito pouco didática. Primeira vez que você entra aqui, é tanta coisa que você não sabe onde você clica. É difícil você ter o foco em algum local, né? Desculpa, eu estava lendo a mensagem. Mas, nessa parte da documentação, o que é mais importante é o resource type. Como eu disse, resources, entender recurso para entender FHIR. Aqui a gente tem todos os recursos do FHIR. Eu não vou falar sobre eles exatamente agora, sobre todos eles, mas existem algumas coisas importantes aqui. Essa letra e esses números significam o quanto esse recurso é confiável. Inclusive, se a gente clicar aqui, existe um nível, né, de 0 a 6 e N. O N é o mais consolidado, normativo, e o 6 seria o segundo mais consolidado, o 5 o terceiro, e assim vai, entendeu? É uma escala, basicamente. Beleza, os recursos FHIR estão todos aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês os recursos em si, porque também só falar de teoria é chato. Eu poderia montar isso aqui, só que levaria bastante tempo. E daí eu vou fazer um jabazinho, gente. Se vocês tiverem curiosidade sobre como montar um recurso Patient, Practitioner e Observation, é só vocês procurarem no YouTube o canal Careca de Saber, que é meu canal, que vai estar sendo explicado certinho como que monta cada um desses recursos. Mas aqui, eu achei mais interessante a gente usar o ChatGPT. Tá? Por ser o ChatGPT, a gente não usa tanto, mas eu acho que é uma boa prática para a gente ver como ele vai montar isso. Pode se inscrever. Eu mandei aqui para o ChatGPT, monte um recurso Patient simples, com o nome, endereço e telefone, baseado no padrão interoperabilidade FHIR. Vamos ver o que ele responde. Ele respondeu com JSON, vocês podem ver aqui em cima, mas a gente também pode enviar XML, por exemplo. Tem mais algum outro tipo de modalidade de envio, mas eu vou falar de JSON e sei que existe para o XML. O que é importantíssimo vocês saberem aqui? Sempre que vocês pegarem... Ai, valeu. Sempre que vocês pegarem um JSON de algum recurso, FHIR, o primeiro campo, né, a primeira linha aqui, vai ser o resource type, para você saber qual que é o tipo de recurso. Então, aqui, esse é um recurso patient. Normalmente, se você vai enviar o paciente pela primeira vez para algum servidor FHIR, não vai ter o ID. Você envia o recurso com os campos e ele retorna o ID. Então, a partir do envio, né, no segundo envio, você vai ter o ID. Não temos por enquanto. Então, esse recurso é FHIR, o nome da pessoa é de uso oficial é Ana Paula, que é o given name, Ana Paula, e de família é Lima. Então, é Ana Paula Lima. Eu queria mostrar isso aqui porque não é um jeito tão comum da gente representar os nomes no Brasil, pelo menos ao meu ver. Mas é assim que no FHIR é representado. Telecom é telecomunicação.
Então, eu estou usando o sistema telefone, o valor é esse, e é o telefone da casa da Ana Paula. E depois o endereço. Endereço, daí ó, a casa, Rua das Flores, tal, tal, tal. Cidade de Belo Horizonte, tal, 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 tal. Esse é o padrão estruturado do FHIR, e sempre que eu enviar um dado relacionado a paciente, ele vai seguir esses valores. Mas aqui não são todos os valores que o recurso aceita. Se a gente entrar aqui na documentação do FHIR, no recurso paciente, a gente vai ver certinho. Então, o paciente pode ter um identificador, um nome, gênero, data de nascimento, endereço, status de conjugal, foto, contato, entendeu? É um recurso muito amplo. Tem várias coisas. O que eu quero fazer com vocês agora? Sempre o recurso FHIR, por si só, ele já tem um significado, né? Deixa eu achar o chat GPT. Mas eu preciso, o FHIR é para interoperabilidade. Então, se eu tenho esse recurso nas minhas mãos agora, quer dizer que eu consigo enviar ele para um servidor FHIR. Se eu fizer isso, pegar aqui, abrir o Insomnia. Antes só de continuar no Insomnia, eu vou falar que eu tenho um servidor FHIR local. A RNDS explica como sobe o servidor FHIR, só não consigo mostrar agora porque a RNDS está fora do ar. Mas todo o material relacionado à RNDS eu vou mandar para depois. Vou gravar um vídeo bonitinho explicando quando eles voltarem a funcionar. Tá. Então, se eu pegar o... Vou até fazer um caminho diferente. Tá? Esse é o localhost. Eu sempre vou colocar a base R4. Tem um significado isso, mas não vou falar disso agora. E o endpoint patient. Se eu dar um dash no endpoint patient, vai me retornar todos os pacientes registrados nesse servidor FHIR. Porém, também consigo dar um post. E daí, eu colo o JSON sem o ID. Aí, vem de um paciente criado, nome Ana Paula Lima, telefone e endereço. A lógica do FHIR é essa. Eu tenho um documento, envio para o FHIR, ele armazena. A partir do momento que ele armazena, eu consigo consumir esses dados. Isso é bem simples, porque, na realidade, a gente tem a LGPD, tem a segurança, então você não simplesmente vai consumir o dado do FHIR. Existem muitas camadas de autorização, principalmente do cidadão, para que os dados dele sejam usados. Espero que tenha ficado claro. Eu acho que do básico tem um recurso, esse recurso é o peixe, então eu vou usar o endpoint peixe e vou enviar ele para o FHIR, e o FHIR vai me retornar se deu tudo certo ou não, para o servidor FHIR. Né? A gente também tem practitioner, que é o profissional de saúde. Eu vou enviar aqui para falar que ele também é muito parecido com o cidadão. Vem name no mesmo formato, telecom no mesmo formato, address no mesmo formato. O que muda é o resource type. Então, estou falando aqui, eu estou criando um profissional de saúde com todas essas informações. Acelerando um pouquinho, que eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, eu vou montar o recurso observation. E esse recurso vai trazer coisas bem mais relevantes para a gente, para entender a RNDS. Porque então, o paciente practitioner, para todo mundo que é dev, eu trabalhei um pouquinho na área de TI, vai conseguir reconhecer o JSON e não vai ser tão difícil reconhecer aquilo. Mas, por exemplo, aqui no Observation, a gente começa a usar eu vou começar do começo. Recurso Observation, o ID, se eu nunca fiz essa observação, ele não vai ter ID, então não precisa desse campo. Status, pode ser final, pode ser enter in error ou alguns outros status. Então, um recurso ele tem status. Esse daqui é a versão final da observação. E daí eu coloquei, então, esse recurso observation ele tem uma categoria que tem um código. Esse código segue o sistema de terminologia HL7, Observation Category. Esse código é de Vital Signs e o nome, esse display é dizendo, esse daqui eu vou dar o nome disso daqui, desses dois campos de Vital Signs. E por que eu estou falando que isso é importante? Nos documentos RNDS vai ser muito repetitivo isso no JSON. Vai ter o sistema, daí vai ter o HTTPS da RNDS, e logo abaixo a gente vai colocar o código relacionado àquele sistema. Outro exemplo. Eu pedi aqui na minha frase para mostrar uma observation simples, onde é registrada uma medição de temperatura no padrão LOINC, sendo o valor medido de 38 graus.
Então, eu falei, ó, eu estou fazendo medidas de vital signs, de sinais vitais. Eu estou medindo a temperatura através do sistema LOINC, que tem um código, esse código aqui. E aqui embaixo, o valor é 38 em graus Celsius. Eu estou usando o sistema Units of Measure, que é graus Celsius, né? Celsius degrees. Então, para as informações que seguem padrões de interoperabilidade semântica, que tem um sentido por fora, normalmente vai ter esse link referenciando e o código relacionado à terminologia. Ok, então eu vou para o próximo passo. Então eu falei patient, practitioner, agora eu vou falar de composition. O que é composition? Ele é basicamente o recurso do FHIR que vai usar os outros recursos. Estou falando dele porque a RMDS usa compositions. E a composition, a lógica dela é dar um sentido maior para os recursos. Porque se eu jogar aqui o resource type patient novamente, vocês vão ver que nada é obrigatório. 0000000. Que tem um obrigatório, mas só quando esse item é instanciado, e ele não precisa ser instanciado, então ele não é obrigatório. Se eu pegar qualquer um aqui, nada é obrigatório, exceto quando ele está dentro de alguma coisa. Então, o composition, ele vem para setar o que é obrigatório, o que não é obrigatório, falar, então você tem que mandar o ID do cidadão, você tem que mandar o CNS do cidadão, CNS do Brasil, que não é adotado no mundo inteiro. Então, a gente tem conceitos do FHIR para inserir coisas que não são globais, né? Então, o composition, ele define todo esse contexto, o que precisa ser enviado, por que precisa ser enviado, e quem vai validar. E como vai validar, na verdade. E não adianta eu falar muito disso, porque eu vou falar no RMDS logo em seguida. Tá, eu estou indo acelerado, mas se alguém tiver alguma dúvida, é só enviar. Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. Os paradigmas FHIR. Falamos de recursos agora, mas vamos falar dos paradigmas. O primeiro paradigma é documento. O que são os documentos? Basicamente, a estruturação desses recursos, para terem um sentido. Então, um documento FHIR ele é um recurso. Ele é composto por recursos. Então, as trocas do FHIR são de recursos. Mas a gente chama o bando, né, o que engloba todos esses recursos, de documento. O FHIR, uma das principais características é o servidor FHIR, que é um API REST, onde eu consigo dar um get, post, push, delete. Eu consigo fazer essas informações de registrar, deletar, atualizar dados de saúde de um cidadão, de um profissional de saúde, de estabelecimentos de saúde. Até aqui a gente já viu. A partir daqui são coisas novas. O FHIR possibilita o que ele chama de mensageria, ou mensagens, que é eu mandar uma dúvida para o FHIR e ele responder. Qual que é o nome do paciente tal? Retorna. Quantos estabelecimentos de saúde tem no Brasil? Retorna. Então, é óbvio que a gente tem que fazer essa pergunta em estrutura JSON e enviar para o servidor FHIR com os campos corretos, mas é só a gente questionar que ele devolve. Essa é a lógica da mensageria e a lógica básica. Vocês podem falar, até aí, tanto faz para mim, porque qualquer servidor API REST, ele vai me dar, eu posso pedir alguma coisa para ele retornar. Mas isso fica mais complexo em determinadas situações. A CodeBuilder está trabalhando no suporte de decisão clínica e existe um modelo de mensageria que é desse suporte de decisão clínica. Ou seja, eu tenho todos os dados do cidadão e eu vou começar a fazer questionários. Eu falo, estou com um cidadão, ele está com a temperatura de 38 graus. Eu mando uma mensagem para o FHIR e o FHIR me pergunta, ele está com enjoo? Ele está com febre? Ele está com tal situação? Mede a temperatura dele. De novo, pede tais exames. E coloco os resultados aqui. Então, eu consigo ter um cidadão com uma determinada situação, pedir ajuda do servidor FHIR, através do que a gente chama do suporte de decisão clínica, e ele vai me retornar os possíveis alertas, né, as possíveis condições, mapeadas a partir de modelos feitos. Aí, normalmente, pode ser pela WHO, que é a Organização Mundial da Saúde, ou até pelo Ministério da Saúde. E serviços. Aqui, a gente está falando no estágio mais avançado do FHIR/RMDS.
Porque até o momento eu falei assim, vou criar um recurso, esse recurso vai ser do cidadão, vai ser de uma observação, que eu medi a temperatura, vai ser alguma coisa da RNDS, que é um composition, vou enviar, isso vai estar armazenado no servidor. Mas a parte de serviços, o paradigma de serviços é que eu consigo construir aplicativos a partir da base de dados do Fire. Então, a gente não está mais falando disso. Isso, OMS. A gente não está mais falando só disso. Então, eu vou enviar para o servidor RNDS, lá vai ter o dado de todo mundo que está enviando, e eu consigo construir uma aplicação para medir os sinais vitais no cidadão a partir de lá, daquele servidor. Então, independente, né? Aí eu não estou citando legislação nem nada, porque com certeza isso vai criar barreiras, né? E também o acesso à informação que o cidadão precisa permitir, mas criar serviços em cima do servidor é possível. Aqui é só uma parte que eu achei interessante para conseguir visualizar como o Fire ficaria no nosso contexto. Eu deixei o canal desse carinha aqui, que só dá para ver a testa dele, é que ele fala muito do Fire, e é o Fire Fundamentos, aqui tem uns 10 vídeos explicando certinho os recursos e tal. Mas numa live que ele fez, que ele já deletou, porque ele vende curso de Fire, ele falou de algumas possíveis arquiteturas. Sei que eu também não sou dev, mas eu vou falar, porque eu acho interessante. A gente tem a aplicação. Então, aqui a gente tem uma aplicação lá no prontuário, tem os atendimentos de procedimentos, de vacina, tudo isso vai preencher no nosso banco. Todos os dados do cliente vão estar aqui. E a gente transforma isso para o padrão Fire e envia os dados Fire para o servidor Fire. Os nossos dados estão da mesma maneira, mas a gente vai ter uma função que vai converter todos os dados necessários a partir dos documentos da RMDS, que vão enviar para o Fire. Entendeu? Por isso que dizem que o Fire é muito simples. É a propaganda dele. Essa conversão não é tão demorada. Eu sei que quem trabalhou com o RMDS vai me matar, mas a propaganda deles é isso. Né? Que é simples. Em 3 dias você consegue se conectar, pegar uma base e converter ela para o padrão Fire e começar a enviar para o servidor. Tá. Agora, tópicos relacionados que sempre vão aparecer. Rapid é o que é utilizado para fazer o servidor. Inclusive, eu subi o servidor que eu estava enviando, ele está aqui, ele está Rapid. Então, foi a tecnologia Rapid utilizada para montar esse servidor. Porém, uma coisa que eu descobri, Google já tem serviço de servidor Fire, AWS já tem serviço de servidor Fire, então é algo está sendo bem robusto para o Google dar suporte, né? Então, se você quer um serviço de servidor Fire, tranquilo, fala com a gente que já está pronto. Você sobe a máquina e beleza, está no Google Cloud. Smart of Fire está relacionado com a parte de serviços. Eu posso mandar o link depois, mas tem uma loja de aplicativos que são construídos com o Smart em cima do servidor Fire. E daí são basicamente dashboards de acompanhamento, não tem nada demais, mas já existe e é bem utilizado nos Estados Unidos. CDS Hooks, suporte à decisão clínica, só que está em inglês, né? Clinical Decision Support, Supporting. Essa biblioteca, vou chamar de biblioteca, que faz a conexão com o CDS. Então, hoje, o PEC tem um suporte de decisão clínica inicial que usa os dados do atendimento, mas eu conseguiria questionar para o servidor Fire e ele me dá um suporte de decisão clínica. Então, desvinculei do nosso serviço. E a RMDS, que é o servidor Fire utilizado no Brasil. Deixei 2 links, um explicando o que é o CDS, que é uma palestra muito boa. Inclusive, vocês vão entender bem Fire se assistirem, porque o cara embasa tudo, ele é muito bom. E uma Smart on Fire, que fala mais dos aplicativos da loja. Outro tema que vai surgir, Smart Guidelines da Organização Mundial de Saúde. Isso daqui é uma lógica de categorização. Inclui medicina humana e veterinária, exatamente. As Smart Guidelines é uma lógica de evolução, que o Ministério da Saúde quer que os sistemas de saúde tenham. Eu não vou ler tudo, mas, por exemplo, vamos começar por aqui. Nesse level 3, a gente vai ter informações estruturadas, códigos e terminologias e padrões de interoperabilidade. Isso foi uma evolução. Antes, a gente tinha guias que recomendavam alguma implementação de dados. Daí que eles sejam
lidos, né? Então, tipo, conseguir ler essa informação e gerar dados, metadados, transparência e por assim vai. Aqui a gente começa a falar de interoperabilidade, aqui a gente fala de softwares que rodam em algoritmos com base nos padrões de interoperabilidade. E, então, quando vocês estudarem Smart Guidelines, está relacionado com o Fire, está bastante relacionado com o CDS também, com os partes de decisão clean, e é basicamente uma evolução que o Ministério que a Organização Mundial de Saúde quer para os sistemas de saúde do mundo inteiro. Chegamos na RNDS, eu não vou conseguir falar tudo, porque ela está off. A Lu está trabalhando nisso numa demanda, eu acho que está off desde segunda. Mas eu não vou deixar de falar. Eu vou gravar um vídeo bonitinho com sites importantes, documentação importante, da RNDS. Mas aqui eu queria mostrar de novo a tal da composition, porque eu não falei lá e eu acho que vale a pena eu falar aqui. Vamos lá, aqui, aqui e aqui. Isso daqui é um recurso FAR. Primeiro recurso, um Resource Type Bundle. A gente tem duas informações de tempo. Quando isso foi gerado e a última vez que foi atualizado. E um tipo, que é um tipo de documento. No geral, a gente ignora isso. O que é importante aqui? Eu estou identificando alguma coisa aqui. O que a gente identifica, né? A gente vai enviar para a RNDS o nosso ID de solicitante. Quando você vai pedir para começar a enviar dados para a RNDS, você vai entrar na homologação deles. E eles vão te dar um certificado digital com ID de solicitante e uma senha. E esse seu ID de solicitante é único. Então, esse 9999, sei lá, é do Gabriel Nord. Então, eu sou um município, tenho um sistema e eu que solicitei. Então, a partir desse momento, eu sei que sou eu que estou enviando, aquela pessoa com aquele certificado. Esse valor, nesse documento, ele significa, está relacionado ao registro do exame laboratorial. Ele é único e não pode se repetir, porque se está se repetindo, não, ele pode se repetir. Se ele se repetir, ele vai estar referenciando o mesmo exame, mas tende a ser sempre novo, né, sequencial. E cada laboratório, esse documento é mais voltado para laboratórios, cria seu próprio padrão de identificador único. Tá? Então, cada um vai ter um padrão, isso daqui pode ter valores bem diferentes. Esse documento FAIR aceita 3 entradas. É isso que significa aqui. Beleza? Entry, daí tem transiente 0, transiente 1, transiente 2. O que isso significa? O ID. Então, esse é o ID 0, esse é o ID 1, esse é o ID 2. Tá? Eu estou falando por cima, eu não sou tão conhecedor da parte técnica de JSON, mas eu acho que não estou tão errado em falar que isso é o ID de cada entrada. A primeira entrada, ela é feia, mas a partir do momento que vocês se acostumam, vocês vão entender tudo aqui. Por quê? Ela vai falar que isso é uma composition, aqui embaixo, perfil é de exame laboratorial. Então, se eu olhasse até aqui, eu não sabia que estava falando do exame laboratorial. A partir desse momento, a gente consegue entender que é exame laboratorial, provavelmente da versão 3.2.1. É a versão final desse documento. Esse documento, o tipo dele é REL, resultado de exame laboratorial. O sujeito que participou é o sujeito de CNS tal. Então, é um indivíduo que tem esse CNS. Foi feito em tal data, e o profissional que fez isso tem esse CNS. Como eu faço para ler, né? Sempre ler no final da URL. Pelo menos na RNDS, é aqui que você vai identificar o que é diferente de um para outro. Logo abaixo eu coloco um título, eu sinceramente não sei se é obrigatório, mas deixa mais clara a informação, resultado de exame laboratorial. E temos 2 sessões. A primeira é para falar da condição. Esse endpoint originalmente foi feito para enviar dados de COVID. Agora ele está aceitando dados de monkeypox e de outros resultados de exame laboratorial. E, de novo, então, eu consigo ver aqui que eu estou falando de uma condição de saúde, eu consigo ver aqui que a terminologia de suspeita diagnóstica é B04, varíola de macacos. O indivíduo é esse daqui, que é o mesmo indivíduo lá de cima. E o estágio disso, né? Então, ele referencia que é um diagnóstico do laboratório clínico.
Por último, então, falei do cidadão, do profissional que fez, falei qual que era a condição que estava sendo analisada. No último ID, eu vou fazer a observation, que é muito parecido com aquele documento que eu mostrei antes, que era, digamos que a parte mais clínica. Então, de novo, é um diagnóstico de laboratório clínico, sendo referenciado aqui. Ele tem uma extension. Extension é um conceito do FAR que é usado sempre quando esse recurso não existe na documentação do FAR original, né? Ele foi feito pelo governo brasileiro, provavelmente, para representar o patógeno. Então, esse diagnóstico de laboratório clínico, ele tem o patógeno de D01. Sinceramente, não sei qual é, não sei se vale a pena olhar, mas a lógica é essa. Ele é resultado final. Do subgrupo da tabela SUS, ele é o 0202. No nome do exame LOINC é esse daqui. De novo, indivíduo. Effective data time é quando... Eu sempre confundo, mas eu acho que isso daqui é quando o exame foi recolhido e esse daqui é quando o exame saiu. Quem performou? Quem fez o exame, né? A gente não está falando do primeiro estabelecimento, a gente está falando do segundo que realizou o exame. Tem esse ID. E o profissional que realizou o exame de fato, não que solicitou, tem esse. E aí, mais algumas informações. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês é que, apesar de ser feio, grande, não é tão difícil de ler depois do momento que foi explicado a ordem das coisas. Bom, gente, falei bastante. Tentei falar, ser sucinto, passar por todos os tópicos que eu acho que são interessantes. Eu sei que eu não me aprofundei muito em nenhum, mas a ideia é que da próxima vez que vocês se depararem com esse assunto, vocês vão ter uma noçãozinha do que a pessoa está falando. Pode ser um ministério, pode ser um dev, pode ser um product owner. E isso, eu tenho o intuito de fazer isso para diminuir os ruídos e a gente conseguir desenvolver melhor essa parte do FAIR, decidir onde, quando e se vai usar. É isso. Muito obrigado. Agradeço.